Vamos lá, galera. Finalmente vamos para desenvolvimento. Deixa eu apagar isso aqui, o esquema. Pronto. Galera, vocês já sabem, eu já falei isso 1 milhão de vezes, né? Consegui chegar no desenvolvimento. O que eu tenho que fazer no desenvolvimento? A galera, no geral, as pessoas escrevem redação na loucura, porque não consideram o seguinte. Lembra que a gente tem a tese, que é essa parte vermelha, que é a opinião do autor sobre o problema, sobre o racismo. Beleza. Se eu já tenho essa minha opinião, eu tenho que defender essa opinião até o final da redação, né? Mas principalmente no desenvolvimento. Beleza? Eu tenho que defender. Qual é a opinião dele? Ele diz que a má influência das ações constitucionais e a lacuna de representatividade, né, são aspectos relacionados à problemática. Ou seja, ele diz isso, ele diz duas coisas, né? Também a gente comentou que a tese, a gente coloca duas teses, né? Então vejam, a tese tem duas partes, tem essa parte aqui e tem a parte da lacuna. Então, no geral, vocês já sabem disso. O que é que eu tenho que fazer agora? É abandonar essa opinião, né? Lembra, vocês sabem, na redação, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que convencer o leitor de que eu estou certo. Eu tenho um tema, dou minha opinião, e eu tenho que fazer o leitor acreditar em mim. Eu tenho que usar todo tipo de argumento. Aí, essa é a palavra que tem que ter em mente agora. Gente, pronto. E na estrutura, o que vocês vão fazer? Quando chegar no segundo parágrafo, você tem que usar o argumento 1. O que é o argumento 1? É o primeiro argumento que tem que ter a ver com a tese, para você usar para defender a tese. É meio estranho isso, mas é fácil. Assim, ó. Eu vou grifar isso daqui, preste atenção aqui. Beleza. Deixa eu grifar. Vou grifar em vermelho, que tem a ver com a tese, né? Pronto. Ó, a princípio, no que se tange ao tema, tange é no que se refere, é a mesma coisa. No que se refere ao tema, é imprescindível, imprescindível quer dizer, não pode faltar, tem que ter. É imprescindível destacar a má influência das autoridades como um grave empecilho. Empecilho é um problema, alguma coisa que atrapalha. Gente, vê que coisa maravilhosa, coisa bonita. Sério, vejam, isso daqui é o argumento que ele usou para apoiar que parte da tese? Essa parte das ações constitucionais ou a lacuna da representatividade? É essa parte aqui, ó. Por quê? Ele menciona, ó, para ele, esse aqui, o argumento que ele coloca é imprescindível destacar a má influência das autoridades como um grave empecilho. Ou seja, para ele, lembra que eu falei que eu estava achando que se ações constitucionais era o governo? Então, ó, ele colocou esse argumento. A gente vai colocar aqui, deixa eu escrever o argumento 1. O que é o argumento 1? É a primeira coisa que você diz para defender a sua tese. E defende a primeira parte da tese. Aí você pode perguntar, você pode dizer, sim, é colocar o argumento e pronto? Não, você tem que provar que esse argumento é correto. Então, bota na cabeça agora, você já sabe disso, mas eu vou repetir 1 milhão de vezes, se for preciso, velho. Quando eu colocar o argumento 1, que é no segundo parágrafo, eu tenho que explicar, comprovar, mostrar ao leitor que esse argumento faz sentido. E como é que eu faço isso? Eu tenho que argumentar, eu tenho que trazer exemplos, eu tenho que trazer a fala de alguém, eu tenho que mostrar ao leitor de que esse argumento é verdadeiro, ele apoia a minha tese. Em resumo, eu podia tirar tudo que eu falei aqui e dizer o seguinte, somente, a estrutura coloca algo que apoia a tese e desenvolve sem abandonar isso. Vamos ver se ele consegue desenvolver, né? O voto dele diz o quê? Ele diz que, no que se refere ao tema, é imprescindível destacar a má influência das autoridades como um grave empecilho. Então eu acho que ele está dizendo o seguinte, ó, em relação ao tema, é imprescindível. Ele disse que não pode faltar, tem que destacar, né, a má influência das autoridades. As autoridades não têm uma má influência e as autoridades têm uma má influência, e isso é um empecilho. O empecilho que eu não falei, é algo que atrapalha alguma coisa. Eu quero falar com alguém, tem um empecilho, é algo que está atrapalhando eu falar com tal pessoa. Beleza. Vamos ver se ele consegue desenvolver esse argumento 1. Vamos lá, ele diz. A princípio, no que se tange ao tema,
é imprescindível destacar a má influência das autoridades como um grave empecilho. Vamos ver se ele consegue desenvolver essa ideia. Não é para abandonar essa ideia, ele diz. De acordo com o relatório da Rede de Observação da Segurança, ele já usa uma alusão aqui, mas depois a gente fala sobre isso. De acordo com o relatório da Rede de Observação da Segurança, grupo de estudos de violência, a cerca de 78% dos negros são mortos pela polícia. Cara, vê que coisa interessante. Ele disse no argumento 1 que as autoridades têm uma má influência, não é? Ele falou isso, está claro. E essa má influência é um empecilho, atrapalha. E ele consegue desenvolver esse argumento. Ele traz um dado, ele faz uma alusão, vou botar aqui. Ele faz uma alusão a um relatório de segurança, de observação de segurança, que esse relatório diz o quê? Que, deixa eu botar aqui, a alusão eu estou colocando em roxo, né? Deixa eu botar o roxo de novo, a alusão. Essa alusão diz que o relatório afirma, de acordo com o relatório, os negros são mortos pela polícia. Olha a conexão aqui com o argumento 1. Polícia é autoridade. Ele não disse que não tem má influência da autoridade? Então aqui, tem a ver com o argumento 1. Como é que ele explicou o argumento 1 dele? Ele colocou o argumento e ele fez uma alusão para se referir a como eu posso dizer, um documento oficial, né? Deve ser conhecido esse documento. Então aí, gente, você coloca o argumento em resumo, para não o vídeo ficar grande aqui, em resumo, você coloca no segundo parágrafo, você coloca o argumento e explica o argumento, o parágrafo todinho. Você não pode abandonar esse argumento, e esse argumento tem que ter a ver com a tese. Eu vou gravar outro vídeo aqui.